rapaziada, é o seguinte, venceu quem mereceu vencer, quem procurou a vitória. Quanto choro, hein? De rivais, de torcedores gremistas também. Cara, é muito simples chegar e mandar real. A mesma coisa, São Paulo perdeu aí, né, no último domingo pro Palmeiras. Eu cheguei aqui e falei, ó, o Palmeiras mereceu ganhar. É muito choro, irmão, é muito mimimi. Enfim, vamos aí para mais um vídeo no canal. Vamos estar reagindo ao que rivais do São Paulo falaram e também gremistas falaram a respeito aí dessa vitória do São Paulo num jogo onde foi fundamental vencer. Do contrário, o São Paulo poderia terminar a rodada no Z4. São Paulino, pode esperar que a tua hora vai chegar. Ninguém tira a vitória do Grêmio. Ninguém tira. Vamos calar o Morumbi, mais de 40 mil pessoas. Vamos calar, chegou a hora da redenção do Grêmio. Isso aí. Do Grêmio mostrar força disso aqui, ó. Disso aqui, ó. Respeitem isso aqui, tricolores do Morumbi. Vergonha, vergonha, 3 vezes vergonha. O Grêmio não jogou bem? Não jogou bem. O Grêmio se retrancou todo, o Grêmio foi por uma bola, o Grêmio chamou o São Paulo. A vergonha foi que fomos assaltados no Morumbi. Alô, polícia! Alô, 190! O Grêmio foi assaltado. O São Paulo, que não é esse bicho todo, aliás, é um time bem comum, pressionou o Grêmio recuou todo, o Grêmio fez um ferrolho, mas o Grêmio foi prejudicado, gente, pelo amor. Irmão, que choro, velho. Eu não tenho nada contra o Grêmio, mas vou falar um negócio pra vocês. Tô torcendo demais agora pro Grêmio ser rebaixado, cara. Tomara que seja rebaixado. Que choro, os cara não entraram em campo pra jogar. O Grêmio entrou em campo pra travar o jogo, pra tentar um empatezinho ali, porque é o seguinte, com o empate o São Paulo, ele ficava abaixo do Grêmio, né? O Grêmio tinha, né, um saldo melhor que o São Paulo. Então, o Grêmio entrou em campo pra isso. Porque, na pior das hipóteses, o São Paulo ficava em 17º e o Grêmio ficava ali uma posição antes do Z4. Entraram para isso. Então, não quiseram jogar em momento algum. São Paulo foi o time que quis jogar futebol. E aí os caras não conseguiram o objetivo deles, que era amarrar um empate. E estão querendo jogar na conta da arbitragem. Pelo amor de Deus, que choro, velho. Uma coisa é a ruindade do Grêmio, uma coisa é o Volpi falhar de novo, uma coisa é o Gemerson falhar de novo, e eles falharam. Agora outra coisa é nos aplicarem um pênalti que não existiu, um pênalti inexistente. Até quando? Ninguém grita, ninguém berra, só o Kahneman. E por que o Kahneman não joga também? Porra, o Grêmio tem cada dia um capitão, nosso capitão, o xerife Walter Kahneman. Vergonha, vergonha. E estamos na zona de rebaixamento, fedorenta zona de rebaixamento. Eu estou irritado, puto da cara. Não é possível. E ninguém se indigna, tem que se indignar, tem que berrar. Na hora que deram aquele pênalti que não foi pênalti, não deixa bater, dá um bico na bola, acabou o jogo. Não tem mais jogo. Não, o Grêmio que manda. Pô, acabou o jogo. Dá um bico, acabou. O Grêmio que determina a regra do jogo. Não fazem isso. Depois do jogo, não adianta reclamar. Agora tem o CSA da 3ª divisão na terça-feira, decisão. E no outro domingo, o Bahia. E o pior de tudo isso, nós estamos na maldita, fedorenta e mal cheirosa zona de rebaixamento. Eu não aguento mais, torcedor do Grêmio não aguenta mais. Hoje eu cheguei à conclusão que o sistema é tricas. O sistema é todo tricas, meu irmão. Como esses tricas ajudaram? Irmão, é o seguinte, eu até entendo torcedores de outros times, de repente, achar que em determinado momento São Paulo foi ajudado. Eu até entendo, faz parte. Agora, palmeirense, falar que o São Paulo é ajudado, é um negócio que eu não aceito nem a pau, irmão, nem a pau. Na rodada do Brasileirão tem um pênalti bizarro pro São Paulo. Bizarro. Olha o pênalti hoje que deram mais uma vez em cima do Luciano, hein? Mais uma vez. Vai falar do Vitor Roque? Vai falar? Não vai falar do Vitor. Não vai falar, né? Não vai falar do Vitor Roque. Em cima do Luciano. O mestre em cavar pênalti. E antes ainda do pênalti, foi falta no zagueiro do Grêmio, que o juiz também não deu. Ele não deu a falta pro Grêmio e deu um pênalti bizarro pro São Paulo, que o Empatricas hoje não empatou. O Empatricas até mais um jogo, mas foi salvo
pela arbitragem. O juiz hoje salvou o São Paulo. Irmão, é muita hipocrisia palmeirense falar um negócio. É muita hipocrisia, velho. O São Paulo não jogou bosta nenhuma e um pênalti ali nos 35 do segundo tempo decretou a vitória do São Paulo. São Paulo que estava com 6 empates seguidos no Brasileiro, hoje ganhou daquele jeitinho que o São Paulino conhece contra o Grêmio. O lance que marcaram o pênalti. Botaram pênalti neste lance. Será? O que ele vai dar? Vai dar falta pro Grêmio ou pênalti? Pênalti! É inacreditável, cara. O eixo Rio-São Paulo, não interessa se é Flamengo, não interessa se é Corinthians. É São Paulo, é times lá do eixo Rio-São Paulo. É sempre, o Grêmio é sempre desfavorecido, eles não querem nem saber. Primeiro os caras queriam falta no lance que foi ombro a ombro. Vou até voltar aqui, ó. Esse lance aqui. O Grêmio é sempre desfavorecido. Um lance que claramente foi ombro a ombro. Primeiro, tem gente falando que tinha que ter dado falta nisso. Aí estão falando que foi roubado. Pelo amor de Deus, velho. É muito choro. É muito choro. Eles não querem nem saber. Se tiver interpretação, azar. Vai. Pra mim é muito claro que o jogador do Grêmio, ele chuta o Luciano, depois ele toca. É muito claro isso, velho. Ser pênalti contra o Grêmio. Vai ser pênalti contra o Grêmio sempre. É inacreditável. E ainda o Volpe levou o cartão amarelo, cara. Inacreditável. Foi pênalti esse lance do Camilo em cima do Luciano? Comenta aí embaixo. Não foi um choque perna com perna ali? O que vocês acharam? O problema é que... Choque perna com perna se o jogador do Grêmio que tava com movimento, né? O Luciano tava com movimento ali de conduzir a bola. E o jogador do Grêmio tava com movimento de chutar. Como é um choque perna com perna, irmão? Puta que pariu. Se é contra o Grêmio, né? Se é o Grêmio que precisa de um pênalti desses, não dão. Esse que é o problema. Mais um pênalti escandaloso marcado no Brasileirão. Olha esse pênalti que foi marcado a favor do São Paulo contra o Grêmio. Olha isso aqui. E o que mais me impressiona é que o árbitro foi no VAR e mesmo assim ele conseguiu errar. E antes de gravar esse vídeo, eu procurei olhar a imagem por todos os ângulos e por todos os ângulos fica claro que não houve a penalidade. Por esse ângulo, dá pra ver o jogador do Grêmio tocando na bola. Por esse outro ângulo, também mostra claramente o jogador do Grêmio tocando na bola. E por mais um ângulo, mostra o jogador do Grêmio tocando também na bola. O que mais... Cara, beleza. Realmente, ele tocou na bola. Isso daí nem precisa de frame ali, pausado, pra identificar que ele tocou na... Ao vivo, deu pra perceber que ele tocou na bola. Mas, e aí, ele tocou primeiro na bola? Não tá evidenciado que ele toca primeiro na bola antes de tocar no Luciano. Esses dias mesmo, agora, no meio de semana, São Paulo e Libertad, o Alisson, ele toca primeiro na bola e mesmo assim ele foi expulso. Então, cara, sinceramente, eu não vou ser hipócrita de falar, nossa, foi muito pênalti pro São Paulo. Não é isso. Mas é o tipo de jogada que os juízes estão marcando. Um lance ali que fica a critério da arbitragem. Não está evidenciado que foi 100% primeiro na bola. Não está escancarado isso. Na minha opinião, ele toca no Luciano e depois, logo em seguida, ele toca na bola. É pênalti, é falta. É falta. O que me impressiona é que o árbitro no VAR, com todas essas imagens, com todos esses ângulos, consegue marcar um pênalti. Em um toque mínimo do jogador do Grêmio com o... Aí, viu, ó, já tá falando de um toque mínimo. Antes dava a entender que ele tava falando que o jogador do Grêmio tocou totalmente só na bola. Agora já tá envolvendo um toque mínimo. Ou seja, ele mesmo tá perdido na análise. Ele mesmo já tá falando a respeito de um toque do jogador do Grêmio no Luciano. Então, cara, é um lance interpretativo. Pênalti. Luciano, ele pega mais a bola. Um toque mínimo do jogador do Grêmio no Luciano, ele marca falta. Isso aqui é impressionante. É impressionante o nível que tá chegando o futebol brasileiro. Porque marcar um pênalti desse aqui, sinceramente,
Não existe. E o Grêmio, mais uma vez, é prejudicado. O Grêmio, que inclusive é uma das equipes mais prejudicadas no Brasileirão. Tá jogando mal? Tá jogando mal. Ele não merecia a vitória? Não merecia. Mas esses dois lances prejudicaram o Grêmio. Neste lance aqui, era para cartão vermelho e foi somente apitado como uma falta comum e um cartão amarelo. E este lance aqui tá longe de ser pênalti. Mais uma vez, Cara, esse lance do Pablo Maia, que realmente, esse lance aqui eu não vou negar. Um lance que, olha, o Pablo Maia entrou mal demais, velho, sem ritmo de jogo, deu o gol pro Grêmio. E foi um lance que, se o juiz desse vermelho aqui, não dava pra falar que tava errado. Eu não ia falar. Agora, porra, esse pênalti, os caras ficam chorando por causa desse pênalti. Puta que pariu, velho. A arbitragem prejudicou o Grêmio, que mais uma vez se confirma como o time mais injustiçado do futebol brasileiro. Claramente está sendo prejudicado em todos os jogos pela arbitragem mais lixo e incompetente do mundo. Para que VAR, para que árbitro, se vai ser definido no apito e não no campo. O Grêmio não tem problema nenhum de perder em campo, já que já está jogando horrivelmente. Mas perder por causa de árbitro, pelo amor de Deus, mais uma vez, Não, mas peraí. O Grêmio não perdeu por causa do árbitro. O Grêmio perdeu na bola. São Paulo jogou mais que o Grêmio, de modo geral. São Paulo mereceu vencer. Peraí, né? Não foi o árbitro que deu a vitória pro São Paulo, meu parceiro. Cara, impressionante como o Grêmio é prejudicado pela arbitragem. Eu acho que o Grêmio é o clube brasileiro mais prejudicado pela arbitragem. Que coisa ridícula que é a arbitragem brasileira. Toda rodada consegue ser protagonista. Por quê? Porque é péssima, porque é ruim. Mais um erro bizarro da arbitragem, na minha opinião. Um pênalti inexistente que marcaram pro São Paulo hoje. Mas a arbitragem brasileira é isso, tá certo? Um dia... Cara, eu juro que eu queria entender qual que foi o escândalo dessa jogada. Eu até respeito a pessoa achar que não foi pênalti. Agora, estão falando como se fosse um lance, assim, dos mais absurdos do mundo. Velho, um lance que foi do critério da arbitragem. Não dá pra ver explicitamente que o jogador do Grêmio ele só toca na bola e não toca no Luciano. Ou toca depois no Luciano, primeiro ele toca na bola. Cara, na minha opinião, ele toca primeiro no Luciano, depois na bola. É pênalti. Com o critério da arbitragem que a gente tem aqui no Brasil, tá sendo marcado esse tipo de pênalti. Um dia seu time é beneficiado, outro dia seu time é prejudicado. O Grêmio, eu acho que é sempre prejudicado. O São Paulo muitas vezes foi prejudicado sim, mas muitas vezes também foi beneficiado. Eu não achei que foi falta antes no jogador do Grêmio, mas também não achei que foi pênalti nesse lance aqui. Mas agora, falando do jogo, o Grêmio também não jogou nada, meu parceiro. Que jogo medonho foi esse do Grêmio. Se tivesse que sair um vencedor dessa partida aí, tinha mesmo que ser o São Paulo. Mas... Cara, só o São Paulo jogou. Não que tenha sido um jogo maravilhoso do São Paulo, mas foi quem buscou a vitória. São Paulo procurou vencer o jogo. O Grêmio não fez absolutamente nada. Não com esse pênalti aí, Mandrake. Mas fora isso, uma excelente vitória do São Paulo, que afasta ele lá da galera da zona do rebaixamento. Mas pro Grêmio complicou, cara. Independente de erro de arbitragem ou não, o Grêmio não tá jogando é nada, meu parceiro. Infelizmente o Grêmio vai brigar pra não ser rebaixado. Bom, é isso aí, rapaziada. Deixa a opinião de vocês nos comentários. Tamo junto. Um abraço a todos.